Bem-vindos ao Tamanho Familiar, o podcast sobre as alegrias e desafios vividos nas famílias grandes. A nossa convidada de hoje é a Helena Caldeira Coelho. Tem 35 anos e está há dias de receber o 6º filho. Casou há 10 anos com o Miguel, engenheiro e engenhocas que construiu o berço e um cavalo de madeira para os filhos. Vivem em Lisboa e fazem voluntariado em família nas Irmãzinhas dos Pobres, uma ordem que tem como missão ajudar quem sofre por causa da idade, da pobreza e da solidão. A Helena é médica oncologista no Hospital Santa Maria, onde, para além da prática clínica, é assistente hospitalar de Oncologia Clínica e Oncobiologia. Vamos conhecer de perto esta mãe que vive intensamente a saúde e a doença, a vida e a morte. Helena, bem-vinda. Obrigada. O que é que mais te marcou na tua infância? Olha, por acaso estava a pensar nisso hoje, e acho que as viagens em família, nós só agora é que começámos, como os nossos ainda são pequeninos, é que nos iniciámos, e com coisas só ir a Óbidos ou ir ao Alentejo já são grandes viagens. Grandes programas. Não, chegámos a ir a Madrid com o mais pequeno com 3 meses, mas com os meus pais eu lembro que nós fizemos assim grandes viagens, chegámos a fazer a costa da Califórnia, fizemos assim... chegámos a ir à França, a ficar naqueles turismos rurais, portanto viagens que acabam de várias vivências, no fundo quando tu estás num carro todos juntos, pronto, tudo se vive intensamente. Exato. E mais coisas, mas agora é o que me ocorre. Que giro, são as experiências, isso é São muito as giro. experiências que ficam. Muito bem, e tu és a mais velha de 3, não é? Eu sou mais velha de 3. Eras tu que comandavas? Não, olha, o que eu me lembro é que eu era a que ficava no meio no carro, porque assim cada um dos outros tinha um ombro para se encostar, e eu era aquela que dormia sempre para trás. Mas, desculpa, agora... Tu eras mais mãezinha, era isso que eu estava a ter. A relação dos irmãos, de vocês os 3. Se calhar do meu irmão, porque faço 7 anos de diferença do meu irmão. Agora eu e a minha irmã fazemos 2 anos de diferença, sempre fomos próximas, não me senti assim... muito, e temos, pronto, diferenças de personalidade, mas nunca senti muito com ela. Com o meu irmão, sim, porque eu já tinha 7 anos, portanto, se calhar, não tenho muita memória disso, mas pode ter sido mais. Sentias-te mais mãezinha. E o que é que te apaixonou no teu marido, no Miguel? Olha, não sei, mas há um episódio muito irónico que ele ri-se imenso cada vez que eu conto. Porque nós tendemos a ter uma coisa que cai muito rapidamente por terra, que são listas. Pelo menos eu tinha, quando estava na minha época namoradeira, que era não podia isto, aquilo ou o outro, e tinha que ser isto, aquilo ou outro. Pronto, aquelas listas que caem todas por terra com a realidade, não é? Certo. Pronto, e no topo dessa lista estava não fumar, porque eu era... Pronto, e então eu era animadora do COPAV e fazíamos assim uns eventos, e era um evento temático que era sobre o Faroeste. Eu até estava mascarada, tipo, à miúda do Cancan, e o meu marido foi mascarado também todo a rigor, com uma capa, com um chapéu, e deu só trabalho, este pormenor, pronto, às vezes os pormenores são... Pôs uma lixa, só para verem o engenhocas que dizias no início. Sim. Pôs uma lixa na sola do sapato, colou, então fazia aquelas coisas dos cowboys, tipo, passava o fósforo. Pronto, é irónico, não é? Porque era mesmo o topo da minha lista, e depois acabámos a casar e estamos casados há 10 anos. Mas acho que nunca há assim coisas que se diga, é porque sim, só. Se uma pessoa tentar teorizar não vai conseguir chegar lá. E sonharam com uma família grande? Não sei, eu quando era mais nova falava em ter 5 filhos, mas não sei se era 5 filhos porque 5 é um número bonito, ou se imaginava o que é que era. Nós éramos 3 irmãos, pronto, já para a altura, acho que do meu grupo de amigas, 3 era assim, já é a família numerosa, não é? Mas nunca assim muito. O meu marido tem um grande amigo que tem uma família muito grande. E eu acho que ele viveu muito esse aspecto e no fundo isso ajudou a perceber aquilo que dizem das famílias grandes, não é? Que as alegrias se multiplicam e as tristezas se dividem. Sim. E ele foi vivendo isso e percebendo, e portanto percebeu que isto claramente era uma coisa boa. Pois. Então, para quem não conhece, quem é cada um dos vossos filhos? Então, o Tomás é o mais velho, tem 9 anos, e ele é claramente isso que tu dizias, que perguntavas se eu era dos meus irmãos. Ele é tipo paizinho. É paizinho, muito responsável, muito querido. E depois a Clara tem 7 anos
e tem assim uma personalidade forte. É engraçado porque ela foi assim, agora tem um nível de maturidade giro, mas foi um desafio. É a rapariga lá de casa e é toda muito feminina, incrivelmente no meio de tantos rapazes, e com uma mãe que também não é muito dada a essas coisas, mas ela é. Depois o Pedro é o nosso de olhos azuis. Nós temos os dois olhos castanhos, foi buscá-los à minha mãe e ao meu sogro, mas é assim um irreverente. É uma personalidade desafiadora. Depois há o Zé Maria, tem 4 anos, é uma força, eu chamo-lhe o tanque, que passa por cima de tudo, e é muito engraçado. E depois há o Vasco, que tem 1 ano e 7, 8 meses, que é um bebé que como eu nunca pensei existir, que é calmíssimo, tranquilíssimo, sempre bem disposto. Pronto, olha, um presentinho. Um presentinho, e a dias de ter... deixar-te de ainda não tem nome, mas novo. Pronto, o que nós ainda lhe chamamos lá em casa é o bebé novo. Pois. Pronto, o bebé novo. E como é que tens vivido esta gravidez? Esta gravidez um bocadinho mais cansada que as outras, sem muita razão, porque a diferença para o Vasco não é muita. O que é engraçado, e eu já notei isso na gravidez do Vasco, é como os mais velhos já têm outra idade, eles viverem isto também e participarem desta espera e participarem deste acontecimento familiar e ser uma coisa mais de família do que só minha e do meu marido, não é? Sim, isso é giro. Isso é giro. Essa é a parte. E a parte do parto é um momento que tu anseias, que te deixa nervosa ou que é tranquilo? Não, olha, eu tentei nunca pensar muito nisso, na realidade, e acho que é uma ótima estratégia, porque a não ser que fosse obrigada, eu trabalhava quase sempre até nascer a criança e, portanto, ia preparando, perguntávamos, já tens aquela coisa na mala? E não sei o quê, eu, sim. Fazia tudo muito em cima do joelho, pronto, e depois eles foram induzidos, portanto, não tive aqueles episódios de filme. Sim. Foi tudo muito tranquilo. Foram todos induzidos? Sim. Foi tudo tranquilíssimo. Chegar de uma linha ao hospital, sem emoção. Pois. Ou seja, controlado, uma coisa controlada e planeada. Sim. No primeiro, o Miguel disse que gostava de alguma emoção. A partir daí disse, não, pronto, não precisamos, está ótimo. Mas isto para dizer que não, ou seja, quando nasce, vivemos intensamente o nascimento. Até lá vou fazendo a minha vida sabendo que há uma alteração e que estamos numa expectativa de uma criança, mas sem pensar muito ou sem muita ansiedade à volta desse momento. E sentes que consegues chegar a todos os 5? Com muita dificuldade. Começámos a fazer uma coisa que é o tempo de filho único, ou seja, ir raptar um dos filhos para ir almoçar fora, ou fazer um programa, ou até aproveitar coisas do dia-a-dia, ter que ir às compras e pensar qual é a melhor maneira de ir com aquele e deixar arranjar esquemas que permitam um bocadinho de tempo a cada um. Porque faz-lhes imensa falta. Verdade. E agora, o que tem sido que é fácil no dia-a-dia é, o mais velho toma banho sozinho, a miúda também toma banho sozinha, mas gosta que eu esteja lá para ela contar as coisas do dia e ser aquela coisa que as miúdas gostam, não é? E os outros também já são autónomos, sobretudo de 6 anos, a vestir e a tomar banho, mas gosta que eu esteja um bocadinho nesse processo, porque é o bocadinho que é só dele e que tem ali uns minutos de antena, mesmo que os outros temos é que descomplicar e pronto, o mais novo anda-se ir andar pela casa, às vezes podem aparecer paredes riscadas ou chão, mas não conseguimos estar em cima de tudo, não é? Está tudo bem, não é? Está tudo Prioriza-se. Quais são as maiores alegrias de ter uma família grande? As maiores alegrias? Eu acho que é ir vivendo a vida deles, ou seja, descentrar-te e veres a beleza que é o que fazes por eles, automaticamente, não é? Porque isto não é pensado, a tua vida acaba por correr, e acho que a coisa mais bonita é tu veres realmente pessoas boas a crescer. Tu queres que eles sejam bons, não faz ideia do que é que vão ser no futuro. Mas agora, pequenos episódios que tu podes assistir das interações deles e da vida deles, que ficas consolada com isso, pensar, pronto, que bom, pessoas boas a crescer. Sim, que giro. E já passaram assim por alguma dificuldade em família? Assim, uma grande dificuldade, não. Acho que nós temos sido muito, muito abençoados, quer dizer, a família nuclear
Não temos nada, só temos muito a Tem corrido sempre, então tem sido um salto positivo, não é verdade? Sim, sim. E tem alguma rede familiar que vos apoia? Temos os meus pais, que ainda trabalham os dois, mas que vivem muito perto e estão muito presentes. Aliás, eles começaram por levar o Tomás, o mais velho, para a natação, e depois a miúda, quando eles ainda tinham o Tomás 2 anos, 3 anos. Nós tínhamos aquele tempo de sábado de manhã um bocadinho de folga, porque eles os levavam à natação. E pronto, e temos também a minha sogra, temos a minha cunhada. Portanto, no fundo, como a família está toda em Lisboa, apesar das pessoas terem os seus afazeres, nós vamos gerindo. Mas o que acontece é que temos ajuda fixa lá em casa todos os dias, também para não sobrecarregar o resto da família quando há imprevistos. Dá muito jeito de ter alguém lá quando há um doente, depois outro doente, depois outro doente. Claro que e sim. Não se pode faltar. E conseguem ter tempo de casal com esses 5 pequeninos? Conseguimos, mas o Miguel dizia-me assim, olha, Helena, explica um bocadinho que o nosso dia-a-dia é assim um bocado atípico, porque quando vamos deitar os miúdos, e vamos normalmente os dois deitar os miúdos, eu muitas vezes, grávida ou não grávida, adormeço. Adormeço, apago. E depois acordo 1-2 horas depois. Numa cama que não é a tua, se calhar, não é? Não, normalmente olha, num cadeirão, mais ou menos como este, mesmo sentada. E pronto, e acordo, e entretanto o Miguel, que é mais notívago e tem imensas coisas para fazer, já esteve no computador ou esteve a fazer outras coisas, pronto, e aí é o nosso tempo que está toda a gente a dormir, conversamos um bocado, porque normalmente à mesa há tanta coisa a acontecer que eu no outro dia dizia aos miúdos, é impressionante, vocês ocupam todo o espaço, eu não consigo falar com o vosso pai que está do outro lado da mesa. Não conseguimos. E há um episódio muito giro, que é ao pequeno almoço, no meio daquele baile da manhã, não é? Que é um despacha uns, o outro despacha outros, estamos todos a correr. Às vezes eu sento-me à mesa de pequeno, sentamos à mesa e eu estou numa ponta e o meu marido na outra. E já aconteceu algumas vezes dizer assim, olá! E a miúda, que é assim a mais perspicaz, diz assim, mas vocês já se viram? Não sei quantas vezes estou a dizer olá agora. Não, nós vimos no meio da confusão, mas agora finalmente sentámos-nos e olhámos com 2 minutos de calma um para o outro. E planeiam para ter esses momentos a dois? Não, no fundo é o que acho que acabamos por fazer com os miúdos, é aproveitar aquilo que nos é dado e aproveitar os momentos e o que vai surgindo. Boa. Falando agora aqui um bocadinho das prioridades da distribuição do orçamento, que é uma coisa em que todos nós que temos famílias grandes temos efetivamente de pensar, quais são ou quais foram as escolhas prioritárias que têm feito para a vossa família? O colégio em que eles andam, pronto, no fundo, em termos de orçamento familiar, acho que é onde nós apostamos mais. Também o ter ajuda em casa, ou seja, é difícil, as pessoas às vezes perguntam como é que eu consigo chegar a tudo, eu não consigo. E por isso tenho uma ajuda em casa, e isso também é uma prioridade, e acho que essas são as duas grandes pedras. A vossa grande fatia do orçamento, não é? Sim, sim. E quais seriam, assim, 3 conselhos de poupança que podias deixar, assim, mais importantes para famílias grandes? Conselhos de poupança? Sim. Olha, há uma coisa que eu disse que revolucionou a minha vida e tenho estado a apregoá-la, que é, quando foi da gravidez do Vasco, eu tive que estar um mês parada porque estava com descolamento de placenta. Tinha que estar parada. E comecei a fazer compras online. E comecei a perceber que realmente eu antes tinha tempo para estudar os folhetos. Eu sou assim muito poupadinha, o meu marido até me chama forreta, eu sou para esse lado. Portanto, estudava os folhetos e andava assim nas compras à caça do que é que valia mais a pena. Com estas compras online, eu acho que aquelas possíveis compras de impulso ou qualquer coisa desaparecem. Pois como tens ali tudo direitinho, as coisas comparadas, e eles nos supermercados são muito espertos e põem nas prateleiras que tu vais ver as coisas que querem que tu compres e assim um bocado mais refundidas as outras que se calhar não lhes dão tanto lucro, acho eu posso estar a dizer mal. Mas acho que essa do dia-a-dia, mesmo que seja cêntimos,
é a dica que eu tenho para dar porque é a que eu utilizo, que é nas compras. Compras online e com lista. Compras online e com lista. Assertivo. Sim. Compras online e com lista e pensar mais ou menos as refeições, o que é que vai ser cada coisa já para a semana. Não sou assim muito organizada, mas dentro da desorganização tento pôr alguma ordem. E pronto, essa é uma dica. Vocês têm assim algum prato da casa que os miúdos adoram? Algum prato? Lasanha vai sempre. Lasanha e bolonhesa são aqueles pratos que voam. E nós muitas vezes aos domingos à noite, isto depois varia, agora tem variado, mas houve uma altura em que aos domingos à noite fazíamos aquelas pizzas, mas aquelas pizzas de marca branca do supermercado, e era também um grande acontecimento. Outra dica ótima é que há programas giríssimos para fazer com eles, mesmo baratos, e o meu marido aí é que é o expert. Porque eu tive assim um congresso ao fim de semana e achei engraçadíssimo que eu ia sair de casa e o Miguel disse assim, olha, esperamos estar, já não devemos estar cá quando voltares, devemos estar para aí no México, não sei o quê. E eu achei que, ok. E depois, no meio, no intervalo, vou ao telefone e começo a ver fotografias deles no aeroporto. E foram ao aeroporto e tiveram a ver as listas de destinos, a cada um a escolher o seu destino. E depois foram ao lado do aeroporto ver os aviões a levantar. Foi um programão. Que giro. Pronto, no fundo o que pagou foi o parque do aeroporto. Isso é uma grande ideia. Mas no fundo às vezes é pensar um bocadinho fora da caixa em programas. Ou outra vez fomos de Cacilheiro, andar de Cacilheiro e comer do outro lado e voltar. Só isso foi um acontecimento. Que giro. Às vezes essas coisas, pronto, não é poupança, mas é criar as tais experiências que eu dizia que marcam, mas sem para isso ter que gastar muito dinheiro. Boa. E brinquedos também, nós vamos reaproveitando uns para os outros, não é? Claro. E eles brincam com tudo. Até garrafas, eu lembro-me que estávamos em casa de uma tia-avó minha que vive na Suíça e nós costumávamos ir lá apresentar cada filho. Que giro. Iam lá sempre com a família que já tinha nascido e o novo bebê. Sim, mas fizemos isso até ao terceiro e depois agora eu voltei com o mais novo e com a miúda, porque ela tem esclerose múltipla e não pode vir. E então íamos lá, eu lembro-me que quando fomos com o miúdo, já com uma irmã, portanto ele devia ter pai 3 anos, ou 1 ano e meio, porque eu estou a fazer as contas, ele tinha 3 anos, foi quando deixou o terceiro. Então o meu marido fez-lhe com uma garrafa, não levámos brinquedos, não é? Tínhamos uma mala pequena com uma garrafa e com umas rolhas e não sei o quê, pronto, está feito um brinquedo e os miúdos gostam tanto dos pais estarem implicados nas coisas, muito mais do que o valor delas, não é? Portanto, eu acho que isso é outra dica de poupança, é tempo de qualidade e empenho dos pais é impagável. Boa. São 3 ótimas dicas, muito bem, não boa. Sei, olha, e gostei dessa do aeroporto, é um programa foi genial, mas não foi da minha autoria. Foi do Engenhocas, não é? Foi do Engenhocas. Olha, agora estás numa altura um bocadinho particular, não estás a trabalhar, estás em casa, mas quando estás, como é que é um dia tipo lá em casa? O meu dia tipo, quando estou a trabalhar? Sim. Então, acordo... Dia vosso, não é? De toda a família. Acordo sempre assim, meia hora mais cedo que o meu marido e assim 20 minutos ou meia hora mais cedo que o resto da casa para conseguir pôr tudo em marcha. Depois vejo os miúdos que já acordaram ou se ainda estão todos a dormir, pode variar, eles têm aquela tendência que ao fim de semana é que acordam sempre cedo, quando não precisam. Mas pronto, durante a semana pode variar, podem já estar acordados ou não. Se já estiverem acordados, têm uma tendência enorme a ir pôr-se em frente à televisão. Eu tenho que ir e cortar com aquilo, porque senão nada acontece. Pronto, é um bocado pôr tudo em marcha. Depois, entretanto, o meu marido junta-se e vamos deitando de mão. É giro porque não temos que falar. Está tudo orquestrado e cada um vai deitando de mão às coisas. Eu sinto... Fazem uma boa equipa. É um bocado... Eu penso sempre naquele filme, pronto, que vale o que vale a comparação, mas aquele Mr. and Mrs. Smith, não é? Que eles estavam os dois assim, tipo a dançar e a dar tiros. Neste caso não é tiros, é ajudar. Sim. Mas pronto, um bocadinho... Está tudo a correr e vamos... Pronto, depois saímos de casa... Depois varia, porque os miúdos, como estão em colégios, a miúda está num colégio só de raparigas e eles num de rapazes, portanto temos que deixar em 2 sítios e com horários diferentes. E portanto isso já teve várias modalidades, ou de eu levar todos, ou do meu marido levar todos, ou de um levar uns e outro levar outros, portanto essa parte varia. Mas eu digo que tenho 4 momentos de alívio no meu dia. Um dia tipo, que é quando os entrego no colégio e penso, estão bem entregues.
Quando chego ao hospital, porque depois vou para o hospital, paro o carro, ando um bocado, vou à copa onde normalmente deixo a comida no frigorífico, e esse é o meu outro momento de alívio, porque agora vou para o gabinete de consulta começar a trabalhar, finalmente. Depois dou consultas até às horas, normalmente até estar com a corda ao pescoço para os ir buscar, porque tenho que os ir buscar até às 6 e chegar a casa até às 6, portanto ali é a minha altura de maior stress do dia para gerir e para não deixar nada importante por fazer no trabalho, portanto aí é assim uma altura de tensão. E depois vou buscar todos, e o outro momento de alívio é quando entramos a porta de casa, porque nós vivemos numa zona que só tem uma rua, mas é uma zona de colégio, portanto tem muito movimento de carros, e eu ando sempre, porque há uns pequeninos, não é? A ver, e tenho ali um momento de também um pico de tensão, mas depois quando está toda a gente em casa e a porta fechada, tenho outro momento de alívio. E depois, pronto, depois começa o rolo dos banhos, e às tantas chega ao pai, e essa altura é giríssima. Bem, ontem foi espetacular, porque quando chega ao pai é sempre uma espécie de uma rotina que temos, que é, ele chega e pergunta sempre: onde é que estão os meus filhos? E eles andam todos a esconder-se por todos os sítios da casa. Ele vai à caça deles. Então ontem foi giríssimo, porque o de 4 anos estava a acabar de tomar banho e eu disse: ó Zé, vai-se esconder ali dentro do caixote de roupa suja. Não tinha roupa suja e ele cabia lá dentro. Então ele escondeu-se ali e o Miguel andou pela casa toda: oh Helena, mas não viste o Zé? E eu: não sei do Zé, mas onde é que ele está escondido? E os irmãos todos a rir, porque já estavam todos a perceber onde é que o irmão está. Ou seja, até o bebê, o de um ano e 7 meses, já fica todo contente com essa brincadeira. Com esta brincadeira. Sim, pronto. E depois jantamos todos, e vamos deitar, jantamos e tentamos ter um momento de qualidade, normalmente depois de jantar, com qualquer coisa. Aí às vezes eu falho, porque quando estou muito cansada quebro. Um momento os dois? Um momento de família. De família. Sim, ou seja, o Miguel joga xadrez com o mais velho, os outros põem-se também a jogar xadrez. Tentamos que haja qualquer coisa a seguir ao jantar. Nem sempre conseguimos, porque às vezes a nossa rotina descamba e nós não os queremos deitar tarde, sobretudo eu não os quero deitar tarde. Pois, eu ia perguntar a que horas é que eles vão para a cama, se ainda dá tempo para jogar xadrez a seguir ao jantar. Eles vão para a cama às 9h30. E nós normalmente acabamos de jantar já às 8h30. Portanto temos uma horinha ainda para fazer qualquer coisa. Temos um tempinho. E às 8h30 porque demoram imenso tempo a jantar, porque não gostam de comer. Há uns que sim, não é? O mais velho e a miúda às vezes, mas é todo um processo com os mais novos. O tempo. Chegámos a ter uma coisa giríssima, também ideia do Engenhocas. Chegámos a ter ampulhetas. Então tínhamos uma ampulheta de 15 minutos e uma ampulheta de 30. E eles tinham, se acabassem, já estou a baralhar, se eles acabassem antes da ampulheta de 15, tinham um prémio qualquer, já não me lembro se era tipo um beijinho, um abraço, já não me lembro o que é que nós fazíamos. Se acabassem depois da ampulheta de 30, tinham um castigo qualquer. E durante um tempo seguimos isso, mas depois aquilo caiu quando nós já não tínhamos mais imaginação para coisas. E sobretudo a miúda percebeu que aquilo não era não seguíamos à risca. Sim. E eles são espertíssimos, portanto isso caiu. Mas pronto, mas tentamos um tempo de qualidade antes de os deitar, e depois vamos deitá-los, rezamos ao anjo da guarda e agradecemos coisas do dia. E é giro, porque nós estivemos lá uns peregrinos agora nas jornadas, que também se juntavam a este momento, e sempre que temos alguém lá em casa junta-se a este momento. Eram jovens? Sim, os jovens, sim. E eles gostaram muito de ver esta rotina, porque os miúdos habituam-se desde pequenos. Pois há uns que não querem agradecer, não é? Às vezes há um que está sempre virado para o torto e não quer agradecer nada, pronto, não quer agradecer nada. Mas tem o seu tempo de tentar olhar para o dia e reconhecer coisas boas. Que giro, boa. Muito bem. Que escolhas é que fizeram para fazer cumprir os valores e ideais que querem passar aos vossos filhos? Sim, algumas escolhas que têm feito? Escolhas em ordem a valores que nós lhes queiramos transmitir.
Olha, uma das coisas que entretanto já não fazemos por causa do Covid foi irmos todos os domingos às irmãzinhas dos pobres a Campolide, porque era uma coisa que o Miguel já fazia há alguns anos quando nós começámos a namorar, depois começámos a fazer os 2, depois começámos a fazer 3, 4, 5 e depois na altura do Covid deixámos. E aquilo era logisticamente um bocado difícil, porque era assim a hora dos jantares deles, dos que vivem lá, dos velhinhos, que era às 7 e tal, e nós íamos à missa depois mais tarde, e depois o que punha tudo para mais tarde, numa altura que é domingo, nós sabemos que é véspera de segunda, que é o dia mais difícil para arranque da semana. Mas era um pequeno sacrifício que nós fazíamos, não só porque sabíamos que estávamos a fazer algum bem, mas porque percebíamos que para os miúdos também viver isso era bom. Sair da zona de conforto e sair da sua bolha. De resto, acho que é sobretudo o exemplo. O meu marido faz imensas coisas quando lhe pedem para fora. Por exemplo, há um dia por semana que vai dar catequese adultos à paróquia, que já era a paróquia dele de origem. E os miúdos assistem a isso tudo, não é? E eu acho que isto vai-lhes transmitindo valores que são valores de tentar dar mais. E que eles façam isso eles próprios, tentar dar mais. E ensinar pelo exemplo, não é? Sim, tentar. Pois. Tentar. Falando agora dessa vossa experiência de voluntariado, há muita gente, porque vocês fazem em concreto, agora desde o Covid não estão a fazer? Ou desde o de vez Covid em quando ainda vão? Não, desde o Covid deixámos. Os miúdos falam imenso nisso. Mas faziam Gostavam com eles, muito, não era? Sim. Numa ordem, não é? Que tem como missão ou foco os pobres, sozinhos e velhinhos, não é? Há muita gente nessa situação hoje em dia, não é? Sobretudo os velhinhos. Sim. Sentes isso? Sim, nós moramos numa zona engraçada, tipo bairro em Lisboa. E volta e meia vêm-se pessoas sozinhas, não é? Que se repara que estão o dia todo sozinhas. E eu lembro-me que na altura da faculdade me fazia imensa impressão ver pessoas velhinhas com sacos carregadíssimas porque não tinham outra alternativa para ir às compras, não é? E a minha faculdade era em Campo Santana, não é? Portanto, naquela zona de Campo Mártires da Pátria, que tem ruas a subir imenso e as pessoas com os sacos. Portanto, eu acho que há muita falta, mas por outro lado também vejo jovens, nós temos uma equipa de jovens de Nossa Senhora, também vejo jovens muito empenhados e muita organização à volta disso, e sei que há iniciativas de fazer companhia a essas pessoas. E é isso que tem que prevalecer, sem dúvida. Sim. Ou seja, temos que ajudar. Sim, sim. Como é que os teus filhos reagiram à fragilidade dessas pessoas? Olha, aqueles que já percebiam. Sim, o Tomás percebia-se um bocadinho, mas o que eu notei mais agora neste aspecto de se aperceber da fragilidade foi uma vez que o Tomás estava com um problema qualquer nos ouvidos e teve que ir lá a Santa Maria. E eu estava a acabar as consultas, não conseguia logo parar para ir com ele ao otorrino, e ele chegou a fazer uma coisa, pronto, que isto raramente acontece, mas teve que entrar, ficar num banquinho ao meu lado enquanto eu estava a acabar a consulta. E ele assistiu, por acaso, a um momento que eu tinha que estava muito frágil. E aquilo tocou, ele disse: "Oh mãe, como é que aquele senhor consegue comer ou fazer isto ou fazer aquilo?" E eu percebi que ele ficou meio abananado com isso, ou seja, eu também acho que eles, perante a fragilidade, depende do que é que eles veem o adulto, eles ainda estão numa fase que olham muito para o adulto, como é que o adulto reage, para eu saber como é que hei de como é que o adulto reage, e nós no fundo, quer dizer, é tudo com normalidade, há pessoas com mais ou menos fragilidade e nós estamos aqui para nos ajudar uns aos outros e não ver com medo da fragilidade, tipo, não me vou aproximar. Sim. Nem achar que somos mais do que os que são frágeis, porque hoje estão ali, no outro dia podemos ser nós. Portanto, na realidade, eu acho que, pelo menos para eles, que às vezes, por mais que nós nos esforcemos, eu vejo que eles estão muito centrados nas suas necessidades e naquilo que querem ter e nos têm essa tendência que nós tentamos combater. Eu acho que o ver a fragilidade os ajuda a dar imenso valor às pequenas coisas que têm. A perceber as coisas mais básicas, tipo comer, andar. Pois, boa.
Falando agora aqui um bocadinho do teu trabalho, não é? Tu és médica, a medicina foi um sonho de sempre? Não fui daquelas pessoas que nasceram a dizer vou para a medicina. Mas foi um bocadinho sendo construído, ou seja, eu sempre gostei imenso de pessoas, isto é um clichê, mas eu gostava de trabalhar com pessoas e da relação com pessoas. E gostava imenso de biologia, da disciplina de biologia fascinava-me. E, portanto, comecei a juntar as duas coisas e pensei, bom, qual é que é aqui a área que eu vejo que possa fazer isto? E depois, nós na altura tínhamos, e agora acho que há em vários sítios, no secundário, íamos ver várias profissões, íamos um bocadinho experimentar. E a mim, pronto, sempre... E aí começou a medicina a chamar-me. Que eu vejo um bocado como vocação, como missão, a medicina. Porque na altura eu lembro que fiz aqueles testes psicotécnicos e também me dava para artes do espetáculo. A maioria das vezes gosta a dizer que tinha sido muito engraçado se eu tivesse ido para alguma dessas coisas. Cheguei a andar no teatro, mas depois foi uma coisa que eu não explorei muito. Mas, ou seja, a medicina foi uma construção, mas hoje em dia tenho uma confirmação diária, porque gosto tanto do que faço, do que tento fazer, ajudar com a minha profissão. E porquê a escolha da oncologia? Olha, outra coisa que também... Eu vou sendo surpreendida na vida, não é? Não acordei a dizer medicina, nem acordei a dizer oncologia, mas achava que era pediatria até, durante o curso todo. Mas depois dos estágios que fiz, das experiências que tive, das consultas que pude acompanhar, gostei muito dos oncologistas que fui conhecendo e da área da oncologia. E depois percebi que não ia conseguir compatibilizar a pediatria com a oncologia, que não tinha sido talhada para isso. E pronto, e fiquei na oncologia. Eu lembro perfeitamente quando fui escolher, lembro-me deste momento, muito bem. Fui escolher a especialidade, entra-se numa salinha com uma senhora com um ecrã, com aquela pressão toda, todos lá fora a ver o que é que o outro vai escolher, o que é que vai sobrar. E aparecem as vagas todas que há no país e dizem agora escolha. E eu disse que era oncologia no Hospital Santa Maria. E a senhora, a sério que quero oncologia no Hospital Santa Maria? Mas tem aqui tantas coisas, olha, dermatologia, cardiologia. Eu quero oncologia no Hospital Santa Maria, não reabra a minha caixa de Pandora, que eu já fiz já tomei esta decisão, sim. Que giro. E porquê que o cancro é uma doença cada vez mais prevalente? É uma pergunta que eu não sei responder. Sei que é um facto e hoje em dia temos também pessoas cada vez mais jovens. Há várias teorias. Acho que a maneira como nós vivemos também ou seja, muito, se calhar, descentrada da própria pessoa, não é? Há muita gente que vive nós vamos vivendo em piloto automático e isso não é bom, mas não tenho dados comprovados, ainda. Não tenho nada. E consegues manter-te atualizada com a tua vida familiar, que é intensa também, porque tens 5 e são pequeninos? Sentes que te consegues manter atualizada na tua profissão? Não tanto quanto gostaria. Luto por isso e a motivação, muitas vezes, quando também partilho com colegas, a motivação é ter casos desafiantes, de doentes que eu tenho mesmo que resolver. E aí dou ao que doer, tiro ao que tirar a horas de sono, eu tenho que... Falo com colegas, investigo, vejo o que é que eu posso fazer. Porque temos no concreto uma pessoa para ajudar. Às vezes o tirar o tempo sem os casos concretos é mais difícil porque os miúdos puxam imenso com as necessidades deles. Por isso é uma luta para a qual eu não tenho a chave de ouro. A chave dourada. E sentes que tens conseguido conciliar vida familiar e vida profissional? Sim, quer dizer, faço o melhor que posso. Eu acho que essa é a minha bitola. Não tenho assim nenhuma escala nem da minha performance de mãe, nem da minha performance de médica, mas tento chegar o melhor possível e sei que os miúdos também veem isso e que os meus netos também. Agora, é um jogo difícil. Sim, é um equilíbrio difícil. Sobretudo eu acho que numa fase da vida em que se tem filhos muito pequenos, porque eles ainda precisam, depois também precisam na adolescência, mas a necessidade, enquanto mais pequeninos são, é muito física.
não é? Sim. E a nós puxa-nos muito fisicamente também, não é? Sim, eu acho que na altura em que fazia urgências à noite, isso custava-me muito fisicamente, porque depois demorava muito tempo a recuperar, e quando estava a recuperar já estava a fazer mais urgências, e os miúdos eram numas idades muito exigentes fisicamente, como estavas a dizer. Agora acaba por tudo se conseguir organizar melhor, mas é um bocadinho a questão de quem é muito ocupado acaba por multiplicar pequenos momentos, não é? O tempo acaba por se dilatar e eu vejo isso. Agora tenho estado em casa, parece que os dias passam muito rápido e eu não consigo fazer tantas coisas, ou chego às mesmas, as necessidades familiares, do que chegava quando ainda estava a trabalhar. Portanto, como é que se partilha a fé no meio de um dia de trabalho onde existe sobretudo doença e sofrimento? Porque a tua área é muito isso, não é? Sim, eu aprendo imenso de fé com os meus doentes, mesmo os que não falamos diretamente sobre isso. E no fundo eu acho que a fé não é uma coisa que às vezes até vem à conversa, sobretudo numa altura em que as pessoas estão a questionar, não é, a razão de ser da sua vida, ou o que é que vai acontecer daqui para a frente, porque é que nós estivemos aqui. É uma altura que se gera muito isto. E às vezes há conversas profundas que surgem em consultas, às vezes. E no fundo acho que a minha maneira de lidar com isso é com muita naturalidade, como com o resto, como quando as pessoas veem a barriga e perguntam, então é o primeiro? E eu digo, não, pronto, tudo faz parte da vida, mas o sofrimento é uma coisa para a qual é muito difícil, vendo, ter resposta, mesmo quando se tem fé. Mesmo quando se tem fé. Para um médico ser defensor da vida é algo óbvio, no entanto nem sempre é fácil. Como é que se defende a vida quando a expectativa de cura é nula e o sofrimento é certo? A vida vale sempre a pena, e isto não é assim uma frase, porque aquilo que eu vejo ser transformado nas pessoas, aquilo que as pessoas se transformam, aquilo que as pessoas à volta se transformam, às vezes é extraordinário, não é? E às vezes é por mais aquele dia que a pessoa achava que não valia a pena mais aquele dia. Portanto, às vezes um dia encerra tanta coisa que nós não conseguimos absorver, e tantas coisas que podem ser boas, quer dizer, quem sou eu para dizer que mais aquele dia daquela pessoa não vai fazer toda a diferença para ela mesma e para os outros também. E de que maneira é que usas a tua profissão para passar os teus valores, aquilo em que acreditas? Nunca pensei muito nisso. Eu vou vivendo a minha profissão e acho que da mesma maneira como vou vivendo em casa... É-te natural. O que passar, passa, e o que me perguntarem eu respondo, mas acho que esta pergunta apanhou-me de surpresa porque nunca pensei muito sobre isso. Se quiseres repetir, eu tento pensar um bocadinho sobre ela, mas não... Não, eu acho que tu respondeste, na verdade. A pergunta era, de que maneira usas a tua profissão para passar valores? Pois, é isso. E tu disseste que... Vivendo o melhor possível. Sim, e que ao fim e ao cabo, pelo que eu percebi daquilo que disseste, é que sendo tu a mesma pessoa sempre, é-te natural e acabas por passá-los assim. Penso que foi isso que... Pronto, acho que é isso. Que percebi, não é? Olha, falamos agora de uma altura que está mesmo aí, que é o Natal, que é uma altura muito gira. Como é que vivem lá em casa o Natal? Olha, com imenso entusiasmo dos miúdos sempre, não é? Acho que isto é em todas as famílias. Já estão há não sei quanto tempo a perguntar quando é que podemos tirar o presépio, quando é que podemos montar a árvore. Começam a ver as coisas todas à volta a movimentar-se. O Natal, temos... As famílias de um lado e do outro têm dias que já estavam à partida definidos e que por acaso não coincidem, que é os meus pais celebram mais 24 à noite e do lado da família de Miguel mais o 25, portanto até conseguimos, na Páscoa é mais difícil, mas no Natal até conseguimos conciliar. Uma coisa que tem sido difícil e que eu acho que é importante é também ter um momento de família nuclear no Natal. Então há uma coisa muito gira que começámos a fazer há uns anos,
que aparece no nosso presépio uma carta do Menino Jesus que fala para cada um, que escreve uma coisa para cada um, como o teu desafio este ano boa. é este. Então sempre que nós chegamos dos nossos afazeres de Natal de um lado da família e do outro, temos no nosso presépio esta carta. Inclui os pais? Muito bem redigida e inclui os pais. Que giro. Muito giro. E eles, como é que reagem a isso? Eles gostam imenso. Ainda se lembram das coisas que o Menino Jesus disse à mãe para fazer o ano passado e disse ao pai para fazer o ano passado e dos desafios que foram lançados. E fazem uma análise daquela, ao fim e ao cabo, daquela frase, daquele propósito do ano que está a acabar? Por acaso nunca chegámos a fazer, mas é uma boa ideia. Podemos passar a fazer, sim. Mas esta é uma tradição que vem de alguma das vossas famílias nucleares? Não, esta foi gerada. Esta tradição foi gerada e é muito gira. Giro. É muito acarinhada por todos lá em casa. E de resto, houve um Natal, assim, um Natal diferente, que foi que estávamos todos com Covid em casa, mas foi giríssimo, porque vestiram-se todos a rigor, pusemos o serviço, quase nunca é usado lá em casa. Correu lindamente, os miúdos estavam fascinados, porque acho que quando eles percebem que é uma coisa mesmo importante, pusemos velas no meio da mesa, melhor toalha. Ou seja, eu acho que perceberem que o Natal é importante, independentemente de ser o standard que vamos para a casa de uns avós e outros e com muitos ou poucos presentes, está sempre centrado no nascimento de Jesus. E isso, quer dizer, quer esteja 1, 2, com Covid, sem Covid, fechados em casa, conseguimos sempre fazer disso uma grande festa. E como é que fazem esta gestão dos presentes, sendo muitos filhos e têm também primos, não é? Quando as famílias são grandes, como é que vocês fazem na vossa família? Os presentes é uma dificuldade. Já quando os miúdos começam a fazer anos, eu começo a pensar onde é que eu vou pôr estes presentes todos. Temos tentado minimizar da maneira que conseguimos os presentes, mas não é fácil. E às vezes tentamos que eles escolham do que têm alguns e há alguns que ficam. Por exemplo, houve um presente que eu lembro perfeitamente que nós tínhamos para dar no Natal ao nosso filho mais velho. E depois, no meio de tantos presentes, foi ficando para trás. Eu acho que este presente acabou por ser dado para ao nosso terceiro filho. Às tantas é um bocadinho de gerir as necessidades. Às vezes não é preciso. Pois não é mesmo. Não é mesmo. E em relação a tradições natalícias das vossas famílias de origem, que tenham passado agora para a vossa, tem assim alguma tradição engraçada de Natal? Como te digo, nós acabamos por viver ainda muitas tradições das famílias de origem com as respectivas famílias de origem e por isso não passaram para a nossa vivência, porque não temos assim tanto tempo só nós pois, em casa. Essa vossa que contaste. Exato, vivemos com cada um aquilo que têm, mas quando estão lá... Quando estamos lá, assim, montar o presépio, por exemplo, em casa dos meus sogros, é uma coisa muito bonita, que é todos, são os meus, mais os sobrinhos, que também são 5, e portanto, todos juntos, ajoelhados ao pé do presépio, rezamos antes de começar a distribuição dos presentes, que estão todos com nomezinhos à volta há nomes à volta do presépio e os respectivos presentes à frente. E depois começa-se toda essa dinâmica, mas é no fundo dar prioridade ao que é prioritário. Eu acho que isso é o que nós tentamos também fazer em casa. E a emenda de Natal é tradicional? A emenda de Natal, olha, em casa dos meus pais há sempre coisas, variadas. Também vem uma tia minha do norte, muitos doces. Há o peru, que a minha avó faz. A minha avó tem 91 anos. E faz peru ainda? Faz peru e muitas mais coisas. Espetacular. A minha avó, cozinha muito bem. Gostava algum dia de cozinhar assim. E pronto, é a tradição fazer o peru. E depois umas castanhas com bacon, que às vezes a minha tia também faz. Pronto, isso é a tradição. No lado dos meus sogros vai variando, mas sempre assim uma refeição diferente e boa. E pronto, é boa. Isso. Falando agora um bocadinho aqui do papel da família na sociedade, achas que Portugal é um país que aposta na família? A julgar pelas políticas que temos de família, acho que não aposta muito. Ainda hoje estive na sede da Associação
Portuguesa de Famílias Numerosas, que acho que é uma iniciativa fantástica, não é? E que conseguiu o pouco que hoje em dia as famílias numerosas têm, mas que vai tentando tudo, percebo, muito a ferros, e é tudo muito difícil em termos de questões políticas ou ajudas que possam ser dadas às famílias. Acho que ainda estamos muito nos primórdios, mas também não estou informada de tudo o que acontece noutros países. Sei que podíamos estar muito melhor do que aquilo que estamos. O que é que achas que podíamos fazer? Para melhorar? Sim. Olha, isto veio um bocadinho na calha de uma conversa que estava a ter no outro dia com a minha mãe, mas eu acho que, visto que os valores são uma coisa que é muito importante para nós e para muitas famílias numerosas passar aos filhos, e que nem sempre conseguimos essa alternativa num ensino público, quer dizer, às vezes o público é o que existe porque há uma restrição do orçamento que não conseguimos outra alternativa. Mas se fosse dada a ajuda que o Estado dá, tipo um cheque, olha, esta era a percentagem de dinheiro, ou este era o valor de dinheiro que íamos gastar convosco num ensino público. Optaram por um ensino privado, então pelo menos esta verba, seja a que for, não é? Ainda que simbolicamente isto fazia diferença, perceber que podemos optar, havendo escolha. Este era um exemplo, uma sugestão que me surge. A outra é tudo o que é alimentação, haver um bocadinho mais de... Não sei, nós temos tudo em grandes quantidades, não é? Passo a vida a dizer, eu acabei de encher a despensa já está vazia outra vez. Aí não sei, não tenho assim muitas ideias, mas tenho de certeza que se juntassem 3 ou 4 pessoas a falar, nem que se fosse um brainstorming sobre isto. Um brainstorming sobre isto, muitas coisas seriam. Assim houvesse permeabilidade para as receber. Sim. Boa. Olha, faltava-me fazer-te aqui uma pergunta que te queria fazer. Existe assim algum livro que tenha sido para ti uma inspiração? Olha, gostei muito. Ler é uma coisa que eu gosto imenso de fazer. E desapareceu um bocado do meu mapa nos últimos anos. Mas eu fui fazer um estágio a Pamplona, por acaso calhou na altura em que rebentou a Covid. Era um estágio que era para um mês e ficou em 15 dias. E nessa altura eu lembro-me de estar contente da vida, a dizer, eu vou ler um livro. Pois. O livro que estava a ler, que aconselho e gostei imenso, é As 5 Linguagens do Amor, que ajuda muito a perceber... no fundo em casal, perceber o outro, como é que é a maneira do outro exprimir, como é que eu me estou a exprimir, será que o outro consegue perceber esta minha forma de expressar, que gosto dele. Pronto, é um livro que recomendo vivamente. E por acaso deu-se a circunstância de conseguir estar a ler no avião e ir a ler. E lê-se muito bem porque é um livro pequenino. Sim, é um livro pequenino. Boa sugestão, é sempre bom deixar sugestões, eu acho. Sim. Porque bons livros, acho que nunca estamos fartos, não é? Não, assim haja tempo para os ler. Mesmo. Para concluir, vamos às 3 perguntas finais. Que conselho darias àqueles que te julgam louca ou te admiram a coragem de apostar na família? Acho que não deviam pensar muito. Não é? Deviam confiar só. Boa. O que é que a família que construíste te trouxe? Muitas alegrias. Acho que é o que eu posso dizer. Okay. E uma palavra que define a tua família? Animada, divertida. Boa. Helena, muito obrigada. Obrigada. Gostei imenso de conhecer a vossa família. Desejo as maiores felicidades do mundo para esse bebê que está quase a chegar. No próximo episódio teremos mais uma família inspiradora.